Olá, sejam muito bem-vindos ao Conara 2018, Congresso Nacional da Reparação Automotiva. Hoje eu estou aqui com o Fred Vilaça, da CSA. Ele vai falar pra gente sobre um assunto muito importante, segurança no trânsito. Fred, muito obrigada pela sua participação. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como isso tudo começou e entra nesse assunto que é muito importante Sim. também para os reparadores, entusiastas, todo mundo que gosta de carro, que trabalha com carro. A gente precisa saber disso mesmo. Sem dúvida. Primeiramente, Bárbara, eu agradeço a você, né, a toda a equipe da Oficina Amiga da Mulher, né, que está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante, não só hoje, como sempre foi, mas talvez não tenha a valorização que deveria ter no âmbito geral, né? Então, bom, eu realmente sou um dos sócios da CSA, que é uma empresa que hoje faz reparação de automóveis, revisões gerais, né? E atendemos a muitas empresas e pessoas físicas também. E desde quando iniciamos a CSA, eu já tinha esse interesse de usá-la também como uma mola propulsora para nós podermos levar ao público essa conscientização aos clientes, né? Porque eu acredito que esse é um papel social da empresa Sim. automotiva também, porque ela pode com isso orientar e salvar vidas, né? E é uma situação bem interessante hoje que a gente já vem trabalhando, né? Então, o objetivo mesmo é justamente esse, essa orientação. Bom, na realidade, a direção defensiva hoje vem sendo mais difundida nas empresas, tem feito palestras em empresas que nem do setor automotivo são, né? Exemplo, eu participei recentemente da Semana da Saúde de uma empresa que vende equipamentos para restaurantes, chama Ormi Máquinas, e eles nos trouxeram justamente para falar sobre esse tema tão importante, né? Ô Fred, pelo que eu vejo nas pesquisas e estatísticas, morre-se muito mais no trânsito do que em guerras, né, hoje no Brasil. Sim. É muito sério isso, né? Isso é sério, porque são culturas, são coisas enraizadas, né? Ou seja, o condutor imprudente, ele está enraizado e muitas vezes até debocha da situação, né? Então a gente vê muito isso até com muita tristeza, porque são vidas e são famílias aí sendo lesadas por essa falta de orientação. O que eu quero levar a vocês hoje é um pouco desse conhecimento, en passant, mas que vocês peguem alguma porcentagem disso e apliquem no seu dia a dia, né? Para que a gente consiga preservar mais vidas no trânsito, né? Então, a direção defensiva, né, nada mais é que o quê? São técnicas e procedimentos, né, que você vai utilizar justamente para evitar uma colisão ou mesmo diminuir os riscos, né, de uma lesão mais grave, né, ou de eventualmente bater em um outro automóvel, né? Então, você vai estar trabalhando ali sempre defensivamente. O condutor defensivo, né, com essas técnicas, ele é muito mais vigilante. Então ele dirige muito mais para os outros do que para ele, né? Nesse aspecto, ele sabendo dessa dificuldade que existe hoje das pessoas serem mais prudentes no trânsito, né? Então, e tem os elementos que a gente pode classificá-los, topificá-los, né? São os elementos da direção defensiva, que são quais? Conhecimento é o primeiro. Esse conhecimento a gente adquire aonde? Na legislação de trânsito, na autoescola. Mas quando você vai tirar a carteira, você está empolgado, você é jovem, então você está querendo tirar a carteira, ou seja, você praticamente decora aquilo ali. Você não aprende, você não assimila. Então, se hoje você chegar e perguntar para várias pessoas o número de plaquinhas e quais são as placas, muitas vezes a pessoa não vai saber. Porque ela já esqueceu, ela fez ali só para passar. Né? E vem aquela empolgação. E o índice de acidente com jovens hoje é muito alto. Eu tenho uma situação curiosa. Hoje, pais, né, que vão até a nossa empresa, que compram carros para os filhos, já começam a colocar rastreadores no carro. Justamente para ver velocidade, onde o filho está, questão de ter de segurança. Não é só a imprudência no trânsito. É a segurança para saber onde está também, né? Então, além do conhecimento, que já vem já da legislação, a habilidade de guiar aquele carro. Né? Então, assim, não adianta eu querer pegar um caminhão sem ter habilitação para pegar um caminhão. Eu, com certeza, vou ser imprudente nessa situação e posso causar um acidente grave. Não, e né?
a euforia, né? Achar que todo mundo vai ser Velozes e Furiosos, vai Sim. ser piloto de fuga, vai querer tirar o carro, fazer um tanto de coisa e, na verdade, a pessoa está sendo imprudente. Imprudente. E a gente vê muito isso em palestras, porque se a gente está sempre de olho no público, né? A gente vê jovens, às vezes, um olhando para o outro e rindo. Porque são situações que corriqueiramente eles fazem. Né? E pode lesar uma família aí gravemente. Bom, atenção é fundamental, que é um outro item, né, dos conceitos de direção defensiva, é a atenção difusa, é olhar tudo. Eu falo muito assim, tá dirigindo? Tenta visualizar uns 10 carros à sua frente, pelo menos, tanto nas estradas quanto em vias públicas. Vias públicas, principalmente porque tem muitos cruzamentos, né? Então, numa distração, você pode ou bater o veículo, ou mesmo alguém colidir com você, porque você tem que agir defensivamente, ou atropelar alguma pessoa. Então, isso tudo vai causando. Então, atenção máxima o tempo inteiro. A previsão, que é justamente isso, verificar o que está acontecendo no seu cenário à frente, né? Então, você abre o foco de visão e vai olhando para frente ali. Né? Obviamente, olhando os retrovisores também, para que não haja uma colisão traseira. Né? E a decisão. Aí é o mais importante, porque na hora do aperto você vai ter que decidir. Ou você vai jogar o carro para um lado, vai jogar para o outro, ou vai frear e vai ser suficiente para segurar. Né? Então, essas decisões elas vão ocorrer em cenários diversos. Seja com uma estrada que está escorregadia por causa de chuva, ou por causa de óleo, por causa de areia, né? Então, essas decisões todas têm que ser bem tomadas, né? E com rapidez, para justamente você dirimir ou mesmo evitar o acidente. Bom, a direção defensiva também, ela tem os tipos de acidentes que a gente poderia tratá-los. Isso é muito interessante. Não sei se você já percebeu em estrada, você vê que a pessoa está agindo de forma imprudente. Nossa, demais. Principalmente que eu viajo muito com a minha família pro sul da Bahia, né? Sim. Minas e sul. Aquela estrada ela é terrível, Tá sendo né? perigosa. Sim. E sempre fazendo ultrapassagem, faixa duplo contínua. Sim. Porque tem muitas curvas, principalmente aquela região ali. De serra, né? De serra. E assim, é muito imprudente, muito. Nós fomos fazer uma perícia em Governador Valadares e voltando de lá, você quando está falando sobre o tema, você observa muita coisa, né? Até para exemplificar. O número de ultrapassagens em faixa contínua é absurdo. Isso é muito sério. Isso é muito sério, muito sério. Tanto é que nós batemos nessa empresa que recentemente fizemos, a palestra, porque Semana da Saúde e eu estar numa empresa falando sobre saúde e direção defensiva. Não é só a saúde física, porque a pessoa, num acidente de carro, ela perde a saúde física, muitas vezes, dependendo da magnitude. Mas a saúde mental, porque a pessoa pode parar de trabalhar, a família se desestrutura toda. Então, isso é muito sério. Então, a saúde está muito atrelada também a isso. Sim. E os pedestres também, que podem perder a vida ou se machucarem gravemente em decorrência da imprudência. Né? Então, tem os acidentes que são evitáveis. A pessoa tem toda a habilidade para dirigir, é um ótimo motorista, mas ele usa aquilo de forma incorreta. Né? E os acidentes inevitáveis. A pessoa, às vezes, ela tem toda a técnica para poder utilizar, as utiliza, mas mesmo assim o acidente ocorre. Né? Então, assim, ela consegue, às vezes, diminuir o impacto. Né? Tem uma situação de risco que é muito importante nós sabermos utilizar isso numa situação em que você esteja, por exemplo, numa autopista e eventualmente passa alguma coisa, pode passar um bicho, uma pessoa, né? Ou às vezes um carro. Na hora que você virar o volante, justamente no momento de rapidez, né? A tendência de você virar e voltar para a sua via. Mas nessa volta para a via, o que acontece? Um dos pneus, dependendo da velocidade em que você esteja, ele desgarra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que virar o carro para a direção contrária da sua via, porque aí o pneu de trás vai cair, você vai estabilizar o seu veículo. Entendi. Então, essa não adianta só eu pegar, eu virar, desviar, e desvirar. É um zigue-zague, né? É um zigue-zague. Então, na hora que você fez assim, o carro, ele tendeu pelas forças da física, ele foi para cá. Na hora que você posicionou para cá, a roda traseira do lado direito levantou. Se você continuar para essa direção, ele vai capotar. Então, você vira para a direção contrária, de forma que o pneu caia.
Isso é uma dica importante, essa é bom vocês levarem adiante. Direito e vira tá? de novo. No zigue-zague, na hora que voltar para sua pista, vira a direção ao contrário. Aham. Porque aí o pneu de trás que levantou, ele vai voltar para o solo e você vai conseguir controlar. Se eventualmente você ver que o outro veículo está muito próximo, você vai ter que avaliar ainda o acostamento. Se ele te dá a condição de você não capotar e ir em direção ao acostamento da outra pista. Né? É uma decisão muito rápida. Nossa, demais. Mas tem que ser feito, né? Então, tem esses tipos de acidentes que nós comentamos, né? E a direção defensiva, seus métodos básicos. Sempre o preventivo. Aham. É o melhor, Vou né? te dar Melhor prevenir do que remediar, Vou né? fazer uma pegadinha para você. Você está numa via, num bairro, e você vê uma bola do seu lado, perto de um carro. Qual que é o seu procedimento? Eu tô dirigindo, esse carro tá parado. Você está dirigindo, aí o seu carro, Aham. numa via, num bairro, e você vê uma bola do lado de um carro parada no passeio. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar eu olho os retrovisores, Sim. né, os externos, para ver e o interno, para ver se tem alguém atrás de mim. Sim. Eu dou uma reduzida e vou batendo buzina, qualquer coisa. Eu vou dando uma reduzida para ver se vai sair alguém ali de escondido do carro. Isso é importantíssimo. Essa é a preventiva. Aham. Eu faço isso muito Né? com o cachorro. Eu tenho uma concentração assim quando eu tô dirigindo, eu ando até um pouco mais devagar, o pessoal acha que tá um pouco ruim, né? Você anda muito devagar, mas é porque a gente tem que olhar, pelo menos o radar, que se vem uma criança correndo em Sem bairro, se vem um cachorrinho, eu vou freando pra segurar a galera embaixo, pro cachorro tomar uma decisão, se vai continuar, se vai voltar, e eu tento buzinar pra assustar eles. Isso. Né? Na realidade, o buzinar, ele não é o ideal. Ah, tá. Principalmente em estradas. Porque nós temos essa situação, às vezes, na estrada à noite, ou às vezes de manhã você vê um animal e você buzina. Mas a buzina ela pode trabalhar de forma contrária. Ela pode assustar o animal e ele vir para a pista. Entendi. Então, o ideal realmente é sempre ir parando o carro, vai lentamente ali, de forma que você ultrapasse aquela bola, por exemplo, a bola é um exemplo, né? E siga. E tem a situação da corretiva. Se a pessoa é imprudente, ela vai continuar na mesma velocidade, não vai fazer o que você fez, e ela pode se assustar, de repente uma criança está na frente dela. Então, aí vem os traumas, gente, que eu falo. São os traumas psicológicos de uma família. Demais. Isso acontece muito. Demais. E eu, Fred, eu vou te falar assim, né, abrindo aqui a caixa de ferramenta. A gente morava no interior da Bahia. Meu pai, ele dirigia uma Kombi. E aí ele atropelou um moço, entendeu? Então, assim, até hoje, esse moço veio a óbito, né? Assim, foi comprovado que não foi, até porque ele estava pulando na frente dos carros e tudo mais. E até hoje o papai, ele se sente culpado. Isso é muito sério, porque isso mexe muito com o psicológico das pessoas. Isso é um trauma psicológico, talvez, para a vida toda. Para a vida toda, até hoje. Eu era 5, 6 anos de idade. E fica na sua memória. Né? Hoje eu tô com 30, entendeu? Então, assim, até hoje ele sente isso. Entendi. Isso é uma situação, você vê, era um acidente inevitável. Né? São os inevitáveis, não tem como, e o seu pai também não pode se culpar por isso. Embora psicologicamente abala. É difícil, abala muito. Né? Não, mas até falando disso, tem os atos, né, de condições de guiar de forma insegura, né? Nós temos os condutores imperitos, né? Ou seja, ele não tem habilidade para dirigir, igual nós falamos nos conceitos anteriormente. O imprudente, que é o que a gente mais vê, né, infelizmente, e o negligente. O negligente, principalmente com a manutenção de automóveis. Você está nessa área, você entende, você palestra sobre isso. A importância da manutenção preventiva. Isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Tá. Mas é muito importante isso. A gente ter isso bem enraizado, né? Agora, os equipamentos de segurança hoje no carro também, que é um assunto importante ser abordado. Hoje você sabe qual que é o principal equipamento de segurança no veículo? Hoje, segurança ativa, passiva ou corretiva? Né? Não, a segurança do veículo, ele vem equipado com o quê? Qual que vem na sua cabeça? O primeiro equipamento de segurança? A primeira coisa na minha cabeça vem o cinto de segurança. Cinto de segurança. É o primeiro. Ele é o principal. Isso vem me assustando muito nessas palestras que eu venho ministrando. Por quê? O índice de uso de cinto de segurança atrás é ínfimo. É ínfimo. E não há uma cultura para utilizar, não há uma cobrança efetiva para que isso venha a ser enraizado.
Da mesma forma que o cinto frontal foi. Eu lembro que sim, que o pessoal não usava, Não aí usava. teve que começar a multar. Verdade. Aí pra todo mundo começar a usar. Como dizem, doer no bolso. Doer no bolso. Eu me lembro que há uns anos, há muitos anos na verdade, eu devia ter uns 4, 5 anos. O meu pai e nós estávamos voltando de Itaúna, onde os meus avós moravam, e o carro travou um rolamento traseiro. Isso foi no começo da década de 80. E o carro capotou 3 vezes, mas nós não tivemos nada, felizmente. Graças a Deus. Mas eu me lembro que, como não tinha esse hábito, ninguém estava de cinto. Eu me lembro da minha cabeça debaixo do banco do meu pai. Que isso! E não nenhum arranhão. Ou seja, se tivéssemos usado o cinto, né, naquela época, não nos machucaríamos, talvez, né? E hoje acontece muito, você vê as pessoas são catapultadas para fora do carro. Num acidente, sem o cinto traseiro, é assustador. A gente viu aí casos aí de cantores sertanejos falecendo. Isso, exatamente. Né, com carros muito seguros. Demais. Mas não estava com cinto. Mas ali tem uma situação, está atrelada a não utilização do cinto na parte traseira. É um carro muito moderno, né, que ele estava nele, com 8 airbags, provavelmente, airbags de cortina, inclusive, mas ali tem um misto de velocidade, de via, com a falta do uso do cinto de segurança atrás. Então as pessoas são catapultadas para fora do carro. Vem a imprudência, né, e a negligência junto. Exatamente. Então, assim, isso é grave e a gente tem que mudar esse cenário para nós preservarmos as famílias cada vez mais no trânsito, né? Bom, então cinto de segurança, sempre usar atrás, gente. Uma pessoa com peso médio, ela pode chegar, dependendo do impacto, a 3 vezes, 4 vezes o peso dela no banco frontal. Nossa. Ou seja, então a pessoa que está na frente, seja o passageiro, seja o motorista, ele vai ser lesado por quem está atrás. Entendi. Se for uma batida frontal, que são as mais comuns, né, que acontece. Bom, airbag também é um item de segurança que já vem hoje como obrigatoriedade, pelo menos os frontais, né, dos carros fabricados. E o encosto de cabeça, para evitar, né, aquele... Efeito chicote. Efeito chicote. Que, né, na hora que danifica a coluna. E quebra né? aqui o pescoço. Exatamente. Então, assim, isso tudo tem a parte de ergonomia dos automóveis. Então, se posicionar de forma correta no carro também para dirigir, faz toda a diferença. Né? Você vê, às vezes você para do carro do lado, você vê o cara com o banco lá deitado. Atrás, né? Boy, né? Vai dirige assim, ele vai sofrer, ele pode sofrer no impacto frontal lesões gravíssimas. Demais. Eu lembro assim, né? Tem uns carros mais segmento premium, né? Uns carros que tem mais tecnologia. Tem alguns bancos que na hora que ele sente o impacto, né? O banco ele te abraça. Verdade. E o encosto de cabeça ele vai um pouquinho mais para frente, mecanicamente. Verdade. Ou eletricamente. Eu Verdade. Tem esses carros que já tem um setup, né? Que você já faz de encosto, de tudo, né? Bom, as manutenções preventivas, é o que a gente tinha falado anteriormente, importantíssimas. Tem montadoras que pedem as manutenções de 5 em 5 mil quilômetros, ou de 10 em 10 mil. O mais comum hoje é de 10 em 10, em decorrência dos óleos de motor serem muito bem aprimorados, são 100% sintéticos, né? Então aquilo preserva o motor mais. Então, o que não vai impedir da pessoa verificar o nível do óleo quando estiver ali, né, com 5 mil, 4 mil quilômetros, então uma verificada é importante. Então, as revisões de 10 mil em 10 mil quilômetros, importantíssimas. Qualquer barulho anormal no carro, que o carro fala com a gente. Fala demais. Para o carro, leva num centro automotivo ou numa concessionária, faz a manutenção que tem que ser necessária de ser feita. Né? E isso é importantíssimo, porque isso também tem tudo a ver com a situação de preservar as vidas, porque um carro também ele pode ter uma falha mecânica de freio, né? O motor ou uma correia arrebenta no meio de uma ultrapassagem. Nossa, né? Então, sério? essas manutenções preventivas são importantíssimas. E o manual do seu carro fala tudo isso. É só ter um pouco de paciência e ler o manual do carro, né? Essas manutenções são muito importantes, mas 2 itens que nos chamam mais atenção nas manutenções dos carros. Pneus e freio. Pneu principalmente, gente. O carro tá em cima do pneu. É o que segura. É o que segura. É o que impulsiona, né? É o que freia, é o que mantém a dirigibilidade. Ou seja, o pneu, ele tem na banda de rolagem dele uma marquinha. Na lateral vai estar escrito, né? TWI, que é o índice de profundidade, ou mesmo um triângulo.
Na banda de rolagem, né, onde o pneu rola, vai ter tipo um quebra-molinha, né? É um ressalto. Um ressalto. Quando encostar a banda de rolagem com ressalto, hora de trocar o pneu. Isso mesmo. Entendeu? E também dá multa, né, Fred? Dá multa. Multa, muito sério isso. Muito. E o carro perde toda a dirigibilidade. Com o pneu já no TWI nivelado ali, nós estamos falando em provavelmente 70% a 80% de chance de aquaplanar ou derrapar e 20% de chance de aderir ao solo. Nossa, 70%. Muito, né, gente? Pode chegar nisso. Então é perigoso, gente. Pneu, eu não posso falar de marcas de pneu, mas Sim. se você pesquisa um pouco, você vai saber qual é o melhor, qual que é o menos indicado. Porém, é melhor você andar com um pneu, às vezes, de segunda linha, Mais novo. Sim. do que com um pneu que está próximo de trocar ou careca. Né? Ou um pneu usado, ou comprar pneu e não comprar um usado. O que não é interessante nessas reparações, né, Bárbara, reparar pneus nas laterais, isso é muito arriscado, né? Porque todo o peso do carro ele vai ser jogado nos pneus, nas forças da física. Bom, outra situação interessante que você já tinha falado, sempre atentar-se à posição de dirigir aos retrovisores, né? Então, assentou no carro, você dobra as mãos aqui, o volante tem que ficar dessa forma, né? E o braço vai ficar levemente inclinado e as pernas também. E aí ajusta o retrovisor, ajusta tudo para que você tenha uma dirigibilidade mais segura. Bom, os vícios e automatismos, eles são muitos. Tem os corretos e os incorretos, né? Então, os incorretos, vou citar dois aqui: andar com o pé na embreagem, ou ficar no morro fazendo controle para arrancar. Os carros automáticos não precisam, mas os manuais precisam. Andar com a mão no câmbio. Tudo isso você precisa no momento de inseguro. Duas mãos no volante. Duas mãos no volante, vai ultrapassando as marchas e volta. Nada de fazer controle de embreagem, usar o cinto, sinalizar a todo momento. Vai entrar numa garagem, sinaliza. Não dá só a seta, porque se tiver uma esquina lá na frente, o cara dá uma seta e ele não sabe que você está entrando no prédio. Aqui em Belo Horizonte tem muito problema, né? O pessoal Isso, não sinaliza. Não sinaliza. Não sinaliza. E isso ocasiona acidentes, né? Agora, uma coisa importante. Vamos falar um pouco da física e o automóvel, que tem tudo a ver, né? Então, quando falamos na primeira lei de Newton, a gente fala, imagina você dentro de um ônibus, de um coletivo, você segurando ali. Você vai junto com o balançar do ônibus. Nossa, é muito ruim. Então, se ele frear, você está indo, seu corpo está indo junto. Você vai e volta, né? É muito ruim. Isso. E o carro, ele sofre isso a todo momento, junto com as transferências de massa, né? Freou, o peso está indo todo para frente. Acelerou, está indo todo para trás. Então tem essa transferência, a física está muito atrelada a isso e aos pneus, né? Então, assim, de todos os itens do carro, o pneu tem que ter muita atenção, tá? Então, a primeira lei da física é a inércia, né? Que é esse exemplo. Por exemplo, se às vezes você está na fazenda, num cavalo ali, ele para de repente, você vai para frente, né? Então, essa é a primeira lei. A força centrípeta, né? Que, aquela que sai para fora da curva, né? Não, essa é centrífuga. Tá centrífuga. A centrípeta, você está entrando na curva, numa velocidade compatível com o trecho. Então, o seu carro ele tem uma tendência a ir para dentro da curva. Isso é uma dirigibilidade correta. Não tem excesso de velocidade. Você programou para entrar na curva com a velocidade correta. Com a velocidade correta, todo o procedimento de redução. A centrífuga, que é o que você falou, se você entra numa velocidade maior, ele tem uma tendência a te expulsar da via. E isso, ele vai te expulsar por excesso de velocidade, por pneu ruim, por falta de manutenção, ou seja, o carro estiver desalinhado. Isso também é outro item importante, alinhamento e balanceamento junto com as revisões, né? Então, o carro estando desalinhado, você vai ter esse problema, né? E tudo está atrelado à transferência de massa, né? E numa dessa situação, a gente fala muito sobre a situação das frenagens de emergência, né? Então, assim, qual que é o tempo de reação da frenagem? Estudos falam que as pessoas que estão alteradas com referência à parte do álcool no corpo, elas demoram ali, por reflexo, 2 vezes mais tempo para reagir numa frenagem. Ou seja, já bateu no carro da frente, já atropelou uma pessoa. Isso é muito sério. Muito sério. Então, cada vez mais sermos vigilantes com referência a isso. A reação de frenagem também ela está atrelada ao sono. São situações que a gente vê
diariamente quase pessoas que adormecem nos carros. Nossa, eu percebo demais assim, eu gosto de dirigir assim, praticidade, mas viagens muito longas eu não gosto de dirigir sozinha, se for estrada muito reta. É bom você ir dividindo com as pessoas. Né? Dividindo. E às vezes se eu não tenho um carro que tem ar-condicionado e tudo, mas eu vejo que eu fico mais cansada. Sim, é porque o ar-condicionado te dá um conforto. Te dá um conforto e te dá mais ânimo ali pra você tocando, ficar mais concentrado. Verdade, e tudo mais. é verdade. E são os mimos que o carro tem para te oferecer uma ergonomia melhor e mais segurança. E trechos maiores também de dirigibilidade. Isso. Mas ao momento de sono, para o carro. Ou transfere para outra pessoa que esteja descansada a dirigir. Bom, então essa reação da frenagem é importante a gente ter. Condições adversas, que são muitas. Sim. Hoje a gente tem muita luz, pouca luz na estrada. Nossa, parte de crepúsculo, então é difícil demais, o olho fica, né? É ruim, também a penumbra, né? Penumbra. Naquela mudança da tarde para a noite, que é ruim, essa visão é sempre meio complicada. As vias também tem que ter, são condições adversas, vias ruins, placas tampadas, né? Então assim, a gente vê muito isso, muito. Então, atenção redobrada. O trânsito em si, tem locais que são mais intensos, estradas mais perigosas, maior volume de caminhões, maior imprudência, né? O próprio veículo também, que é uma condição adversa, se ele estiver mal revisado, você não está vendo o veículo que está vindo ali do outro lado, você não sabe se ele está bem revisado ou mal revisado. Ele vai entrar numa curva, ele quebra uma peça e te pega em cheio, né? Então sempre a direção defensiva está trabalhando aí ao nosso favor, né? A carga, quantas vezes você já viu um caminhão com a carga tombando. Isso é muito sério, nossa. Então, assim, dá até medo de ultrapassá-lo, né? Eu evito, eu fico mais na minha. Nós estávamos indo para São Paulo agora, eu e minha esposa, e ela estava dirigindo, e vi um caminhão com a carga muito tombada. Aí eu vi que ela estava assustada, eu falei, não se assuste não, tá só um pouquinho, mas não estava muito. A gente passou dele, aí eu falei, não, realmente estava demais. Então isso aí até as transportadoras são responsáveis por isso, né? De acoplar a carga de forma correta. Né? Os passageiros, que nós somos responsáveis por cada pessoa que está dentro do carro. Tem muitos vídeos fora do país, que ilustram muito isso, a situação dos riscos e as consequências. São vídeos fortes, mas que vale a pena às vezes acessar no YouTube, você vê vídeos sobre direção defensiva. Muitas vezes são assustadores, mas eles nos educam. Então o jovem, às vezes, estimulando, não, vamos correr mais, corre mais, vamos correr. E a pessoa na empolgação vai. E o carro empodera a gente, né? Dá um poder que é perigoso. Ele é muito perigoso, até perigoso. Culturalmente. Porque o carro hoje, ele visa muito status. Então tem determinadas profissões, você não pode ter um tipo de carro. Tem que ter um sedã, não sei o que. Então, assim, o carro, às vezes... Eu sou julgada pelo meu carro ser o carro mais velho. Esse empoderamento, ele torna as pessoas supermans. E isso é errado. Que aí vira, né? Ele pensa que ele pode tudo. E não pode, na realidade, né? E o condutor tem essa situação do condutor medroso também, que são situações adversas. Tem pessoas que são mais medrosas. Fica assim colado no volante. Às vezes, pessoa mais idosa. Então, a gente tem que redobrar o cuidado com elas e a atenção e o carinho. Porque o idoso, ele não é imprudente ali, diretamente. Ele está dirigindo o carro, mas ele vai dirigir mais vagarosamente. Bom, Fred, e a questão do celular hoje na direção aí defensiva? O que você acha disso? Que as coisas estão acontecendo? Bárbara, esse é um ponto importantíssimo. Porque o celular, hoje, talvez, um dos maiores vilões dos acidentes, né? Sejam nas estradas, sejam nas vias públicas. Então, gente, tá dirigindo? Não usa celular. Né? Se for alguma coisa urgente, com certeza a pessoa vai te ligar. Ela não vai te mandar uma mensagem, tô passando mal. Né? Então, hoje, são situações de redes sociais, etc., que acaba nos estimulando a olhar e, às vezes, até teclar e ocasionar um acidente até com morte, né? Isso é importante. E a prevenção de acidentes, para nós finalizarmos, são os tipos de colisões. Então, sempre está atento, tem colisão frontal, ou seja, tem que estar atento aos carros da frente, a colisão traseira, atento aos retrovisores, as colisões em cruzamento, que são terríveis, né, que pode pegar ao lado, né? Colisões e ultrapassagens, né, que a gente vê tantas acontecendo, né? Então, sempre está atento. Então, a essa parte da direção defensiva,
como um todo. Né? Bacana, é muito sério isso, né? Muito, A gente tem que tomar muito. muito cuidado. Acho que a gente cada vez mais aprofundando na direção defensiva e tornando aquilo como uma cultura para a gente, é preservar vidas mesmo. Não, bacana. Fred, tem mais algum assunto que você gostaria de falar para as pessoas para a gente fechar esse assunto aí da direção defensiva, da importância? Sim, eu acho que quando você estiver em uma situação de risco, sempre lembre dessas dicas que nós passamos e, além disso, quando você se sentir imprudente em alguma situação, seja pegando o celular, seja fazendo uma ultrapassagem ilegal, bebendo antes de dirigir, né, ou abusando da velocidade da via, lembre da sua família. Né? Lembre-se dos seus pais, para quem tem filhos, dos filhos, de pessoas que te amam e que estão em casa te esperando. Né? Então, lembre-se que eu acho que a direção atrelada à parte emocional das nossas famílias, a gente tenta estar mais atento e faz menos besteira no trânsito. Obrigada, Fred, eu que agradeço. Pela sua participação aqui com a gente. É muito importante esse assunto. Foi um prazer. E como nós somos formadores de opinião também, é muito importante a gente levar isso para os nossos clientes motoristas, né? Que estão aí no dia a dia. É comprovado que se morre mais gente no trânsito do que em guerras. Sem dúvida. Então é um ponto muito importante de atenção quanto à prudência, né? Respeito à vida. Verdade. Muito obrigada. Obrigado, Oficina da Mulher, aí, pela oportunidade nos dada. Que bom. Tchau, pessoal. Tem mais palestras aqui no Conara e fica com a gente. Valeu. Tchau, tchau.